Orem. Aqui, Marla, você testa para mim para ver se ele está funcionando. Então, coisa boa reencontrar os alunos e alguns visitantes. Você está num bom lugar, você está numa sala de aula, como Vanessa falou, da maior escola bíblica, né, no maior centro de treinamento bíblico do mundo. E você está envolvido em uma coisa grande, amém? Deus é bom, Deus está fazendo coisas grandes na terra. Eu estava falando ontem sobre as pessoas olharem para as histórias bíblicas e achar que tudo que Deus fez de grande foi lá no passado. Mas a palavra de Deus nos garante que a vereda do justo ela é como a luz da aurora e ela vai brilhando mais, até que tudo seja dia perfeito, amém? Você lembra disso? Então a palavra, eu estava falando aqui ontem sobre eu me reservar ao direito de mexer no versículo da Bíblia dizendo a vereda da igreja e não de uma pessoa só. A palavra fala a vereda do justo, mas eu creio na vereda da igreja como um todo. A vereda da igreja, ela é como a luz da aurora. A igreja, irmão, hoje, ela não está inferior à igreja que Jesus inaugurou lá atrás, não. Pelo contrário, a igreja hoje está mais madura, sim ou não? À medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo com a igreja também. Então, eu penso que o que Deus fez e o que Ele está fazendo hoje é muito maior do que tudo que Ele já fez lá atrás. Só não vai ultrapassar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas no demais, meu irmão, o que Deus está fazendo hoje é muito maior do que o que Ele fez em qualquer época. Mesmo porque Jesus está vindo buscar uma igreja gloriosa e não uma igreja machucada, ferida, depenada, não, cabrão? Uma igreja manca, com a perna quebrada, não. Ele está vindo buscar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, amém? Então, para a igreja chegar numa estatura dessa, ela tem que estar melhorando e não piorando, sim ou não? Efésios capítulo 4, vocês estudaram recentemente, os alunos do primeiro ano aí, estudaram, do primeiro ano não, concluinte do primeiro ano, amém? Agora já são alunos do segundo, vocês estudaram aí Efésios 4, quando diz que Deus, quando Jesus subiu aos céus, Ele concedeu dons aos homens, e a Bíblia diz qual era o propósito, edificação do corpo de Cristo, para que todos atinjam a estatura de varonilidade perfeita. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus para a igreja é ver a igreja crescendo, e não ver a igreja diminuindo. Ver a igreja amadurecendo e não ver a igreja apodrecendo, amém? Então nós somos um povo forte, uma igreja forte, nós somos uma igreja triunfante, diferente do que muitas vezes nos ensinaram, que nós somos uma igreja militante, estamos brigando com o diabo para ver se a gente vai levar alguma vantagem ou não, torcendo para que o diabo de vez em quando dê uma brechinha, para a gente conseguir, mas essa não é a realidade bíblica. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, o Espírito Santo, ele imprimiu em Cristo um poder sobrenatural. Querido, nunca houve uma manifestação de poder de Deus na terra como foi para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Porque havia, querido, uma resistência muito grande para Jesus não ressuscitar. Porque uma vez Jesus ressuscitando, significa a morte foi vencida. Amém? Então, irmão, houve vamos chamar de uma batalha muito grande para Jesus não ressuscitar. Então, nunca houve um descarregamento de poder da parte de Deus na terra maior do que para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então, houve um poder poderoso, algo muito poderoso para tirar Jesus daquela sepultura. Ao terceiro dia, sem nenhuma marca no corpo, a não ser as marcas da aliança, as marcas das chicotadas não estavam mais sobre ele, amém? Só estava lá a marca da aliança, saiu um corpo glorificado de dentro daquela sepultura, um corpo glorioso. E a Bíblia diz que isso veio como resultado de uma impressão de um poder sobrenatural sobre Jesus. Mas a Bíblia diz, querido, que esse mesmo poder, que foi o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e de você. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: se habita em vós
o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivifica o seu corpo mortal. Então, a palavra diz que aquele poder que estava sobre Jesus, está sobre mim, sobre você, porque esse poder tirou Jesus da sepultura, amém? Ressuscitou a Jesus, deu a ele um corpo glorificado. Eu estou parafraseando Efésios 1, 17 até lá na frente. Ele deu um corpo glorificado, ele pegou Jesus e fez Jesus retornar ao céu. Ele colocou Jesus sentado à direita de Deus. Tudo isso foi o poder, amém? O poder da ressurreição. Colocou Jesus sentado à direita de Deus, muito acima, diga assim, muito acima de todo principado, potestade, domínio, todo nome que se possa referir nesta época ou em qualquer outra época. Colocou tudo debaixo dos pés de Jesus e entregou a Jesus à igreja. E disse, ela é seu corpo. Aleluia. Esse poder, irmão, está atuando na igreja hoje. É por isso que Jesus, antes de sair da terra, ele disse, eis que eu vos dou poder e autoridade. Você sabe que poder não é a mesma coisa que autoridade. Você sabe que aqui nas bocas de fumo de Feira de Santana, você vai encontrar traficantes com muito poder. Poder bélico, porque carregam arma. Tem poder ou não tem, Cabral? Cabral, que é policial, sabe disso. Então, os bandidos, os criminosos, os marginais, aqueles que vivem à margem da lei, eles têm poder, eles têm poder bélico, mas eles têm zero de autoridade. Você está entendendo? Porque eles não têm a legitimidade, a legalidade, o respaldo do Estado para estar com aquilo na mão, para andar como eles andam. Então, um policial pode não ter o mesmo poder, talvez, que um bandido tenha com um fuzil na mão, mas ele tem a autoridade que o bandido não tem. Sabe, pode ser, irmão, que o Satanás, ele tenha mais força do que eu e você fisicamente. Possa ser que sim, é muito provável que sim, porque é um anjo, amém? E um anjo tem mais força do que um ser humano. Mas tem uma coisa que falta a Satanás, ele não tem autoridade, porque Jesus destronou Satanás. Sabe, querido, o que é que significa destronar? Jesus retirou a possibilidade de trono dele. Quantos sabem que para governar alguém precisa de um trono? Amém? Não existe governo sem trono. O problema de Satanás é que ele é o príncipe desse mundo, é ou não é? A Bíblia diz, ele é o príncipe desse mundo, mas ele é um príncipe sem perspectiva de trono, porque ele foi destronado. Jesus tirou o trono de Satanás na cruz do Calvário. Amém? Quando Jesus tirou o trono dele, ele é um príncipe, mas não consegue governar, porque não tem um trono para sentar. Aleluia. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, da presidência da República. Lá atrás, em 2022, no dia 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República, sim ou não? Mas ele tinha alguma autoridade no dia 1º de novembro? Ele tinha autoridade no dia 15, no dia 10, no dia 20, no dia 1º de dezembro. Ele não tinha autoridade, porque a autoridade não é de Lula. A autoridade é da cadeira presidencial. Você está entendendo? Então Lula estava eleito, mas ele só podia ter força de decreto a partir do momento em que ele sentasse na cadeira de presidente. Porque é a cadeira que dá a ele a autoridade. Satanás é mais ou menos isso, nesse período. Não estou comparando Lula com Satanás, não, em nome de Jesus. Não. Satanás é mais ou menos isso, esse intervalo de tempo entre Lula ser eleito e Lula sentar no trono. Ele foi eleito e tinha uma perspectiva de trono para sentar. Amém? A cadeira presidencial estava lá, aguardando ele. Mas a Bíblia diz que Satanás foi destronizado. Ele não tem trono, ele é o príncipe desse mundo, mas ele não tem trono para sentar. Então ele não tem autoridade, mas o melhor de tudo isso é que no ato que Jesus destronizou Satanás, ele nos entronizou. Aleluia. E esse é o problema do diabo. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, o texto que eu estou citando para você, que o Espírito Santo levou Jesus para o céu e nos fez entronizar com ele. Efésios 2,6 diz, e nós ressuscitamos com ele e fomos entronizados com ele. Satanás não tem o trono, aquele que libera a autoridade. Eu e você temos o trono.
Então, quando Jesus disse, eis que eu vos dou poder e autoridade, ele estava legitimamente transferindo para mim e para você todo o governo sobre Satanás. Ele ainda tem autoridade no mundo, ele ainda é o príncipe do mundo, mas ele não pode nada contra a igreja, a não ser que a igreja deixe. Mas a Bíblia diz, as portas do inferno, elas nunca vão poder reter a igreja do Senhor. E isso não é na força do meu braço, nem na força do seu braço. Isso é no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Então vocês vão ter essa matéria, uma matéria chamada autoridade do crente. O crente tem autoridade. Você não está abandonado na rua da amargura, na esquina do Zé Ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus falou que estava voltando, ele disse, vocês não ficarão sós, eu vou enviar outro, o Consolador. Ele vai ficar com vocês até o dia que eu volte para buscar vocês. Você está aqui, irmão? Então a matéria, a autoridade do crente, você vai passar aqui 16 dias, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se prepare. Eu não sei quando é que essa matéria vai ser dada, não sei qual é o professor que vai vir dar essa matéria, mas uma coisa eu posso te garantir, no final da matéria, você vai ver que tudo que você vai querer é encontrar um demônio na sua frente. É sério. Tudo que você vai querer é encontrar um demônio na sua frente. Só para você fazer um test drive. Amém? E mostrar para ele quem é que manda. E você vai mostrar para ele quem é que manda, quem é que comanda. E não é você, é Jesus, através de você. Amém, irmão? Então vamos lá, eu queria que você abrisse. Então a matéria é grande, a matéria tem muitas coisas para a gente falar aí durante essas aulas que vai acontecer, não hoje, amém? Eu vou aqui tentar resumir algo. Então tem muitos assuntos, como foi que a autoridade foi perdida, como foi que a autoridade foi reconquistada, qual é o poder que opera nessa autoridade. Tem muitas coisas para se falar na matéria autoridade do crente, mas hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. Aleluia. Eu vou me deter apenas em batalha espiritual, que é o texto que nós vamos ler aqui. Eu vou tentar falar sobre as 6 armaduras de Efésios capítulo 6. Amém? Então a matéria, o nome é essa, autoridade do crente. Eu vou mudar aqui um pouquinho aqui o slide. Está aí a definição, a palavra exousia, o poder daquele cuja vontade e ordens deve ser obedecida pelos outros. Isso aqui é uma definição do dicionário Vine, do que é a autoridade. Amém? O significado é a permissão ou liberdade de fazer o que quiser, a capacidade ou o poder que se for investido, ou o poder de reger ou governar. O poder daquele cuja a vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Isso é o significado de autoridade. Autoridade é poder delegado. Aí eu coloquei ali exemplo de um guarda de trânsito. Imagine um guarda de trânsito que pesa 60 quilos, um corpo não tão esbelto assim. Se ele mandar uma carreta parar, a carreta para ou não? Para, ela tem que parar. Porque não é sobre medir forças. Autoridade não é, irmão, você medir forças para saber quem tem mais força ou não. Isso não é autoridade. A autoridade não precisa ir para quebra de braço com ninguém. A autoridade não precisa ir para briga com ninguém. A autoridade, ela é usada, ela é exigida e não medida. Aleluia. Tem muita gente medindo força com o diabo. Tem muita gente batendo boca com Satanás. Tem muita gente batendo boca com o demônio para saber quem é que tem mais poder. Mas a autoridade não é medida. A autoridade ela é exercida. Aleluia. Então um guarda de trânsito ele pode não ter a força para parar um carro. Mas se ele disser que é para parar, tem que parar. Porque ele está investido de autoridade. Existe um respaldo sobre ele. Pouco importa quantos cavalos tem o carro. Amém? Pouco importa quanta força tem o carro. Quem está na frente do carro mandando parar é alguém que está em autoridade. E o assunto está encerrado. Agora, se o carro não parar, você acha que é o guarda de trânsito, é o policial que vai sair correndo, brigando com ele? Não. Para quê? Quem tem autoridade não sai brigando. Quem tem autoridade, amém, autua. E você vai resolver com quem me deu autoridade, não é comigo. Se vire lá com o Estado. Amém? Não é assim que funciona? Quem já cometeu uma multa aqui e recebeu uma cartinha de amor em casa? Você acha que o guarda que te multou é ele que está na sua casa lá, entregando a multa, eu vim aqui com o meu talão, está aqui, por favor, pague? Não, ele vai se ver com quem me deu autoridade. Amém, irmão? Então a autoridade não é para ser debatida. Crente não anda por aí nas encruzilhadas, batendo cabeça com o diabo. O diabo já está derrotado.
Irmão, eu vou dizer outra vez para vocês, Satanás já está derrotado. Não existe mais briga com Satanás. Não existe mais luta com Satanás. Ele está derrotado. Amém, irmão? Jesus já fez isso por mim e por você. Você não tem que estar medindo força com o diabo. Você não foi chamado para isso. Você é adorador. Diga, eu sou adorador. E não lutador. Amém, irmão? Então você vai ver isso nessa matéria aí, a autoridade do crente. Vou passar aqui mais uma vez para frente aqui o slide. Então, como eu disse, o assunto é grande. Amém? São 7 dias de aula, como você já tem o hábito aí de ver. Então são 15 dias, não dá para poder falar a matéria toda aqui. Por isso, eu coloquei no meu coração, não estou nem dizendo que foi Deus, amém, que falou para mim que ia fazer isso. Eu coloquei no meu coração estudar nessa noite com você aqui sobre batalha espiritual, utilizando o texto de Efésios, que muita gente utiliza para essas batalhas. Tem um videozinho curto, dá para colocar ele aí, Uriel, por favor? Apaga as luzes aí, coloque esse vídeo aí, por favor. A gente vai ler um texto aí que você conhece, todo crente conhece. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Coloca aí, pode botar ali a imagem, está aí a imagem de uma armadura, é mais ou menos assim que funcionava essa armadura naqueles tempos bíblicos. Aí está um exemplo, um exemplar, uma imagem muito bonita, você vê isso na internet aí. Mas eu quero ler com você, na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 13, por favor. Vamos ler a palavra. Você está numa escola da palavra, amém? Então diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, pois, firmes, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, ou o cinturão da verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Então, esse texto aqui é um texto que é muito usado quando o assunto é batalha espiritual. Sim ou não? Esse texto aqui fala sobre isso. Esse texto, ele deixa claro para mim e para você que a batalha espiritual é real, ela existe, amém? Então, existe uma batalha espiritual, mas é interessante eu e você olharmos para o que a palavra diz, atentarmos àquilo que a Escritura esclarece para mim e para você,
Porque essa batalha aí, ela é real e ela é espiritual, mas só tem um problema, o problema do GPS. Ela não está acontecendo dentro da sua casa, ela não está acontecendo em Feira de Santana, ela não está acontecendo lá no seu trabalho, ela não está acontecendo lá na faculdade. A Bíblia diz que ela está acontecendo nas regiões celestiais. Aleluia. Que grande revelação. Eu pensava que era na minha casa, era no quintal. Eu achava até que era a minha sogra o problema. Eu achava que era o irmão da igreja que nunca olha para a minha cara. Eu achava que era o pastor. Eu até pensei que era aquele colega do trabalho. Eu achei que era a ex-namorada do meu namorado. Eu achava que era isso. Mas a Bíblia diz, não está acontecendo aí na terra. A batalha espiritual está acontecendo nas regiões celestiais. Logo tem uma figura que está fora dessa batalha. Eu e você. Aleluia. Ou você está nas regiões celestiais? Amém? Você está em Feira de Santana. Agora, qual é o meu papel e o seu papel nas regiões celestiais? A Bíblia diz para mim, querido, que Daniel estava jejuando e orando por 21 dias. E no 21º dia, aliás, a Bíblia nem diz que ele estava jejuando por 21 dias. A Bíblia diz que no 21º do jejum dele, não disse se ele terminou ali o jejum, não disse se ele continuou, amém? Nem disse que Daniel tinha estabelecido que o jejum era 21 dias. Ele apenas estava jejuando, amém? E jejum é uma prática bíblica, aleluia. Jejuar é prática bíblica, eu e você precisamos jejuar. Agora, para que é que eu e você jejuamos? Para conquistar alguma coisa de Deus? Para mudar a ideia de Deus? Deus, ele é o mesmo antes do meu jejum, ele é o mesmo enquanto eu estou jejuando e ele é o mesmo depois que o jejum termina. Então o meu jejum não altera nada em Deus. Aleluia. O meu jejum vai mudar em mim e não em Deus. Então o que Deus quer para mim, querido, não vai ser convencido pelo meu jejum. O que Deus tem para a sua vida não será convencido pelo seu jejum. Você está entendendo? Nem por sua oração, nem por quanto você lê a Bíblia, não é por nada disso. Agora, eu e você precisamos ler a Bíblia, é óbvio que sim. Sem a palavra, você não tem sustento. Eu e você precisamos jejuar, é claro que sim, porque existem coisas que eu e você não sabemos, e o jejum nos leva a esse lugar sensível à voz do Espírito, e a gente consegue ouvir mais a voz de Deus do que o barulho da televisão, do que o barulho das notícias, do que o barulho das afrontas quando estamos jejuando. Agora, como é que eu e você olhamos essa batalha espiritual clássica? Daniel estava lá jejuando. No 21º dia, a Bíblia diz que um anjo aparece para Daniel e diz, Daniel, você é um homem muito amado. E ele diz para Daniel, se levante, erga-se, se firme sobre os seus pés, porque desde o primeiro dia em que você dobrou o seu joelho para orar, saiu uma ordem que eu viesse até você. Amém? Conhece a passagem de Daniel? Agora, preste atenção, o anjo disse, no primeiro dia a ordem saiu, não foi no 21º. Não é o quanto, irmão, eu e você jejuamos, não é o tamanho do preço que eu e você pagamos. Deus não esperou Daniel pagar o preço para depois ele dar a resposta para Daniel. Aleluia. O preço que eu e você temos que pagar diante do Senhor é de andar em fé. Quando tudo diz o contrário, mas Deus te deu uma palavra, você fica com a palavra que Deus falou, apesar de tudo estar fora, você diz, não, mas se foi Deus que falou, vai acontecer, eu não sei como e nem é da minha conta, mas se foi Deus que falou, vai acontecer. O preço que eu e você temos que pagar hoje é vida de santidade, obediência ao Senhor, mas não é preço para receber de Deus respostas. Jesus pagou esse preço na cruz. Ele é o mediador entre você e Deus. Aleluia. Jesus criou uma ponte entre você e Deus, irmão. Então Daniel está lá orando. E o anjo diz, olha meu querido, no primeiro dia, Deus não está esperando para te dar resposta. Deus não está retendo. Ele não está com a sua mão escondida, encolhida, para não alcançar você. Você dobrou o seu joelho, Deus já sondava o seu coração. E Deus liberou a resposta no primeiro dia. Mas Gabriel, ele diz assim, mas houve uma batalha. Você lembra disso? Gabriel disse, teve uma batalha. O príncipe da Pérsia, ele me resistiu. Por 21 dias ele estava me resistindo. Mas o príncipe dos príncipes, ele veio, Miguel, e ele contendeu com Satanás, com o príncipe da Pérsia. E ele está lá contendendo agora, inclusive. Mas um vácuo abriu e eu passei. Aleluia. Agora, irmão, onde é que está o segredo desse vácuo?
Está lá na palavra. Gabriel diz assim: eu estou aqui por causa de suas palavras. É interessante que Gabriel não diz assim: eu estou aqui porque Deus mandou. Deus já tinha mandado desde o primeiro dia. Amém? Deus já tinha mandado desde o primeiro dia. Mas ele está dizendo: eu estou aqui por causa de suas palavras. O que Gabriel está dizendo para Daniel é: dependendo do que você falasse, a ordem de Deus não ia poder ser cumprida. Tem muita gente chamando derrota para cima da sua vida, e tem muita gente chamando vitória para cima da sua vida. Tudo depende do que eu e você falamos. O anjo Gabriel, ele deixa claro: Deus mandou, isso aí já era um fato. Mas quantas coisas Deus já mandou para mim, para você, e eu e você não recebemos? É porque Deus não tem poder? Não, é porque Deus, é um justo juiz, e no mundo existem esferas de autoridade. E na terra, quem é a autoridade não é Deus. Aleluia, olha aí. Na terra, quem é a autoridade não é Deus. Ele deu a terra aos filhos dos homens. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, aqui é Ele que manda. No céu não tem uma gripe, no céu não tem AIDS, no céu não tem câncer, no céu não tem miséria, no céu não tem pobreza, não tem nenhum anjo gripado lá, está tudo em equilíbrio no céu. Porque a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Sabe quem é a autoridade aqui na terra? Os homens, porque Deus delegou aos homens essa autoridade. E Deus não tomou essa autoridade dos homens. Vai chegar o momento que Deus vai tomar, mas Ele ainda não tomou. O que foi que Satanás disse para Jesus, irmão? Ele disse: se você se prostrar e se você me adorar, eu lhe darei toda a autoridade desses reinos. A autoridade, eu te darei toda a autoridade desses reinos, porque me foi entregue. Foi Deus que deu a Satanás a autoridade? Quem foi que deu? Quem tinha para dar. Amém? Quem deu foi quem tinha para dar. Então a autoridade aqui nessa esfera terrestre é do homem. E hoje a igreja, ela está com a autoridade que funciona no céu, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus e o nome dele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Agora, sabe como é que a autoridade de Jesus é exercida na terra? Não aleatoriamente, não por meio de todo mundo. A autoridade de Jesus, ela é exercida na terra por meio do seu próprio corpo. É o corpo de Cristo que exerce a autoridade de Cristo na terra, porque Ele em pessoa está sentado à direita de Deus. Amém? Ele em pessoa está sentado à direita de Deus, mas há um comando de autoridade aqui na terra dada por Ele. Eis que eu vos dou poder e autoridade. O exercício dessa autoridade é por meio da igreja. Amém, querido? A igreja, ela detém hoje a autoridade. Não está sobre nenhum outro povo a autoridade, está sobre a igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja. Aleluia. Você está aqui, irmão? Então, preste atenção o que foi que Gabriel disse para Daniel. A oração sua foi ouvida no primeiro dia, a resposta saiu no primeiro dia, houve uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Eu não estava conseguindo passar, mesmo porque eu não fui criado para isso. Eu sou um anjo mensageiro, aleluia, oh meu Deus. Eu sou um anjo, Gabriel está dizendo, eu não sou um anjo de ficar brigando, eu sou um anjo de levar mensagens. Então o meu papel é levar mensagem, não estar brigando com demônios. Aí Deus enviou quem foi criado para isso. Ele enviou Miguel, o príncipe dos príncipes. Miguel contendeu, fez o papel dele, e eu estou aqui fazendo o meu, trazer a mensagem para você. Mas o que o anjo diz para Daniel, eu só estou aqui por causa de suas palavras. A minha vitória e a sua vitória está na nossa boca. Eu e você podemos estar estabelecendo vitórias e derrotas de acordo com o que falamos. O que Gabriel estava dizendo para Daniel é: dependendo do que você falasse, o que Deus mandou trazer poderia não estar chegando para você. E eu estou dizendo isso, não julgo você, eu julgo a mim. Eu tenho certeza que diante do que Deus me chamou para fazer na terra, tem muitas coisas que eu não estou experimentando porque eu não estou usando a boca da maneira correta. E como é que eu vou usar a boca, pastor? É o que estão dizendo por aí, palavras de autoafirmação, palavras de autoajuda? Não, palavra de papai do céu. Se Deus falou, está escrito, eu creio e ponto final.
Meu corpo está envelhecido, minha mulher não tem nem mais menstruação, mas Deus disse que ela vai ter um filho, então vai ter. Quando você começa a concordar com o que Deus falou, Deus move o céu para que você viva o que você está falando. E com autoridade é assim que funciona. Então, o texto de Efésios, da armadura espiritual, ela está nos convidando para uma guerra, para uma batalha ou outra coisa? Eu não vou ler mais com você esse texto todo aqui, mas eu vou apenas dizer para você que essa palavrinha aqui, ó, firme, está vendo aqui? Havendo feito tudo, ficar firme, sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno, também capacete de salvação. Se você procurar a palavra firme, ela vai aparecer 6 vezes dentro desse versículo. Firme, estável, inabalável, são todos sinônimos. O texto de Efésios 6 não está te convidando para uma batalha, está te convidando para ficar firme, usando a armadura que é de Deus. Aleluia. Então, aqui nesse contexto, irmão, que Paulo escreve isso a essa igreja, Paulo estava preso nessa época, acorrentado pelos braços, pelas pernas, vigiado, Paulo estava lá. E o que o Espírito Santo fez? Quem é que estava tomando conta de Paulo? Pessoas assim, guardas, soldados, tomando conta de Paulo. Mas como o Espírito Santo, ele é maravilhoso, o que ele fez com Paulo? Fez Paulo enxergar essa armadura. Só que o Espírito Santo olhou para Paulo e disse assim, olha para essa armadura, que eu agora vou te revelar o que é que ela significa no meu reino. Porque isso aí funciona na terra, mas eu vou te ensinar como é que funciona no meu reino essa aí. E o Espírito Santo, maravilhoso, irmão. Tinha que ser o Espírito Santo para tirar disso daqui um versículo bíblico para mim e para você. Tinha que ser o Espírito Santo para pegar algo como isso aí e transformar isso em versículo bíblico para mim e para você. Aleluia. Então o texto está falando sobre essas 6 armaduras e eu quero falar sobre elas aqui com você nessa noite. Eu vou pular aqui para a próxima. Então Paulo estava algemado, amarrado, olhando para soldados. E Paulo olhando para esses soldados, o Espírito Santo começa a inspirar e revelar o que significa o capacete, o que significa o cinturão, o que significa a couraça, o que significa os pés calçados com a preparação do evangelho, o que significa o escudo, o que significa a espada. Não era sobre guerra. O Espírito Santo não estava convidando Paulo para a guerra. O Espírito Santo estava convidando Paulo para ficar firme naquilo que você já recebeu. Aleluia. Então vamos ver aqui o significado dessas armaduras. Então, como eu disse, Paulo estava lá. A palavra armadura no grego é a palavra panóplia. E essa palavra panóplia significa vestes de cima até baixo, do alto da cabeça até a planta dos pés. É o que significa essa palavra armadura que Paulo está usando aí nesse texto, amém? Essa armadura, ela pesava cerca de 35 quilos, só ela pesava 35 quilos, fora uma mochila que eles carregavam nas costas que tinha cerca de mais 10 quilos, ou seja, quase 50 quilos só de armadura. Mas a palavra de Deus, irmão, ela não está nos recomendando andar com pesos por aí. Não é sobre eu e você, quanto andamos pesados, que vai dizer se nós estamos andando em autoridade ou não. Não é você estar vestido com uma armadura como aquela, que significa que você é uma autoridade. Tentaram colocar isso em Davi. Ele disse, não vai funcionar não. Amém, irmão? Não é isso que define se você vai ter vitória ou não. Não são essas coisas externas, aquilo que os seus olhos naturais podem ver, que vai definir se você está andando em autoridade ou não. Demônio não precisa ver você com um 38 para poder saber se você está armado ou não. Demônio precisa olhar para você e ver a marca do sangue de Jesus. Demônio precisa olhar para você e saber que você é um homem ou uma mulher de Deus. Ele precisa olhar para você e ver a glória de Deus resplandecendo no seu rosto. Isso é suficiente para ele sair do seu caminho. Ele não precisa ver isso. Amém, querido? Então, Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra, por favor, Romanos 12, 1. Estamos numa escola da palavra, amém? Então, você que é aluno já sabe, você que é candidato a aluno, se tem uma coisa que você vai ler muito aqui é a Bíblia. Amém? 3 dias por semana lendo a Bíblia. Pense que o diabo está acabado com isso.
Romanos 12:1 diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está... Ou Hebreus 12:1, perdão. Mas vai ter Romanos 12:1 daqui a pouco também, viu? É o que eu passei a tarde toda estudando esses versículos aí. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É esse mesmo? Então, o que a Bíblia está nos recomendando não é carregar peso, é tirar peso. Amém? A Bíblia nos orienta, irmão, se isso aqui fosse uma orientação de Deus para Paulo, mandar Paulo ficar armado e carregado de um monte de coisa, Romanos 12 não estaria escrito que eu e você temos que nos desembaraçar de pesos. Aleluia, tirar todo tipo de peso. Mas não é só peso, a Bíblia também fala sobre pecado que facilmente nos assedia. Amém? Tem pecado que facilmente assedia algumas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, se o pecado está facilmente te assediando, se existe uma área onde você é facilmente assediada, é porque essa área não tem resistência. Porque a Bíblia diz que quando o diabo encontra resistência, ele foge. Então o que é que nós precisamos, pastor? Identificar na minha vida o que é frágil. O que é que o diabo tem encontrado facilidade para me assediar? Porque nos lugares onde ele encontra facilidade é porque não tem resistência. E se houver resistência, ele vai sair. Então a palavra está dizendo para mim e para você, você tem que ter cuidado com o peso e com o pecado. E com coisas que facilmente te prendem. Aleluia. Porque andar em autoridade, irmão, não significa dizer o nome de Jesus e achar que ele vai funcionar de qualquer jeito, em qualquer boca e em qualquer hora. Aleluia. O nome de Jesus vai funcionar para quem o reconhece como Senhor, entende-se como servo e aqueles que andam de acordo com o que a palavra orienta a andar. Não pense que você vai sair por aí, vivendo de qualquer jeito, dando lugar ao diabo e você vai expulsar demônios. Aleluia. Glória a Deus pelo nome de Jesus. Amém? Então, olha só, livrar de todo o peso e embaraço. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Versículos 3 e 4 diz assim: portanto, embora vivendo como seres humanos, tem algum ser humano aqui? Então está falando com você. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Ou seja, a nossa guerra não está padronizada ao que o mundo usa como guerra. Amém? Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga, fortalezas. Há uma necessidade de destruir algumas fortalezas, e o texto aqui fala sobre fortalezas nos pensamentos, a maneira de pensar, a maneira de crer, como eu acho que é assim, eu creio que é assim, me ensinaram assim. Então, existem alguns sofismas e algumas fortalezas que são construídas em mim e você ao longo da nossa vida. Isso vem como fruto do meio em que vivemos, de onde fomos criados, quem nos criou no que cria. E essas coisas vão sendo construídas dentro de nós e a gente cresce com uma visão de mundo. Não é à toa que Romanos capítulo 12, que você estava lendo, amém? Você já estava profetizando pelo Espírito que a gente ia ler. Não é à toa que Romanos 12 diz: você não pode se conformar com o mundo. Você não pode ter a mesma maneira de pensar e agir que o mundo tem. É por isso que Romanos está dizendo: as suas atitudes não podem estar alinhadas com as regras ou a moda do mundo. Ele diz: mas antes vocês precisam transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo: existem coisas na minha mente, irmão, o apóstolo Paulo diz isso, então eu creio que existe, pelo menos na minha, eu não sei na sua, porque tem alguns crentes que acham que já está no corpo glorificado, eu ainda não estou, e se a Bíblia está dizendo para mim que eu preciso transformar a minha mente, é porque tem coisa na minha mente que precisa ser transformada.
E a Bíblia diz qual é o problema de não transformar. Ele diz, você nunca vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, enquanto algumas coisas não forem tiradas para que outras sejam colocadas. E o que é isso? Quem é que faz esse trabalho? As fortalezas. Que o texto está dizendo, as nossas armas não são terrenas. Nós precisamos usar as armas do céu, porque ela é poderosa para destruir fortalezas. Sabe o que é que as fortalezas faziam nas grandes cidades, como Jericó e outras? Impedia coisas de entrar, impedia coisas de sair. Aleluia. Não sei se você está conseguindo acompanhar. Mas transformação de mente requer coisas velhas saindo para coisas novas entrar. E as fortalezas, elas funcionam como muro, como muralhas que atrapalham isso. Então eu e você, querido, precisamos entender. E se expor a um centro de treinamento bíblico é uma oportunidade que você está dando a você e ao Espírito Santo de trabalhar em você, de maneira que ele possa dizer, isso aqui é uma fortaleza, tem que ser derrubada. Isso aqui é um muro, tem que sair. Aqui eu tenho que limpar isso, aqui eu tenho que colocar isso. Senão, você vai passar pela terra, vai morar no céu e não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tem um intervalozinho aí, daqui a pouco a gente volta. Deus é bom. Passou rápido, não foi? Está errado, aquele relógio está errado, viu? Aleluia! Alguém aqui está aprendendo alguma coisa? Meu Deus, que aula poderosa. Repita assim comigo. É só uma degustação. Ano que vem vocês vão ter essa matéria inteirinha, queridos, 7 dias de aula, só estudando sobre esse assunto. Amém? Vou fazer novamente, porque tinha muitas pessoas que não estavam aqui. Segure sua Bíblia assim comigo. E repita comigo, por favor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você crê nisso? É para isso que você está no Centro de Treinamento Bíblico Rema, queridos, para aprender quem você é, o que você tem no Senhor e o que você pode nele. Amém? Eu queria pedir para a comunicação soltar um vídeo breve aqui para vocês. Rema é uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Angola, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Aleluia! Então o Rema, queridos, ele é interdenominacional.
Então, independente da sua igreja, qual igreja você frequenta, seja católico ou evangélico, se você é cristão, você é bem-vindo no Rema e essa escola é para você. Amém? O propósito do Rema é fortalecer o corpo de Cristo. O propósito do Rema não é o verbo da vida, que é onde está funcionando hoje, mas é o corpo de Cristo. Esse é o foco do Rema. Igrejas fortes, filhos de Deus fortes, preparados para cumprirem os seus chamados. Então, esse aqui é o material que você vai receber do Rema, com as matérias que você viu aí no vídeo. Um material maravilhoso. Cadê os alunos aqui do Rema? Levanta a mão. Agora, vocês visitantes, observem aí. Levanta a mão novamente, fica aqui a mão em pé. Observe, esses alunos estão de férias. Eles saíram de férias há pouco tempo e eles estão aqui na sala de aula fazendo o quê? Saudade, porque o Rema é uma bênção, queridos. Porque o Rema é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é abençoada. Então, eu queria te estimular mesmo agora no intervalo. Desce na secretaria, tira suas dúvidas. Estaremos à sua disposição. Nós estamos na semana da Black Week. 30% de desconto na matrícula do Rema. Esse é o maior desconto de matrícula que iremos ter até o início das aulas. Então, não perde a oportunidade. Aproveita esse momento. E se matricula nessa escola abençoada e poderosa com um super desconto. O nosso Verbo Shop lá embaixo também está seguindo o mesmo Black Week. Estamos com todos os livros com 30% de desconto também, tá bom? Bota outro cartaz, por favor. Culto de ação de graças. O primeiro ano do Rema, os alunos estão se concluindo, né? Concluíram o primeiro ano. Estaremos festejando dia 29 na Igreja do Pastor Osmar, Igreja Batista Palavra da Vida, próximo a Fraga Maia. Se tiver dúvida de como chegar, nos procure no final. É aberto ao público, então leve pessoas e venha festejar com a gente. Esses alunos aí que estão do seu lado, seu colega que ele trouxe aqui, vai estar entrando de beca azul, festejando o que Deus fez esse ano na vida dele. Amém? Então se alegre com os seus amigos e venha festejar com a gente. O próximo cartaz das aulas, isso aí. Essa semana nós estaremos com essa maratona de aulas demonstrativas. Amanhã teremos o professor Alessandro Menezes com a matéria Fundamentos da Fé. Quarta-feira teremos o pastor e professor Emerson Miranda com a matéria Unção. E na quinta-feira, Cristo, aquele que cura, com o professor Arthur Rocha. Queridos, chamem mais pessoas. Vamos lotar essas cadeiras aqui. Você gostou do que você recebeu hoje? Do que ainda está recebendo? Quando a gente vai no restaurante que a comida é boa, o que a gente faz? Chama mais um, né? Eita, você já comeu aquela comida, é muito top, vamos lá. A gente faz isso. Então, faça isso, porque a palavra de Deus é muito melhor do que qualquer comida de qualquer restaurante. Você concorda comigo? Então, é isso. Vocês estão liberados para um tempo de intervalo. Quando eu ouvir a campainha tocar novamente, você vem para a sala que teremos o segundo horário. Estamos à disposição lá embaixo para tirar dúvidas. Acha que eles são salvos sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Não há salvação fora de Cristo. A não ser que a Bíblia esteja errada. Não há salvação fora de Cristo. O que funcionou para Abraão antes de Cristo, o que funcionou para Moisés antes de Cristo, o que funcionou para Davi, para todos eles, é porque foi antes de Cristo. Mas à medida que a promessa se revela, o que foi que aconteceu no Monte da Transfiguração? Esqueça Moisés, esqueça Elias e olhe para ele. Amém? O que era que Deus estava dizendo para aquele povo lá? Funcionou Moisés, funcionou Elias até aqui. Amém? Vocês estavam crendo na promessa e estavam sendo justificados por crer na promessa, mas a promessa agora está aí, viva. E agora, o que é que Deus está dizendo para Pedro lá naquele dia lá do Monte da Transfiguração? Os sacrifícios funcionaram até aqui, mas agora ele, o que foi que João Batista disse? Esse daí, que vocês estão olhando para ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Fora dele não há salvação. Amém? Só que Paulo está dizendo, eu oro pela salvação de Israel. E ele diz, porque eu dou testemunho que eles são zelosos quanto às coisas do Senhor. Não é isso que ele diz? Paulo está dizendo, não tem nenhum povo tão zeloso por Deus como o povo de Israel. Ele está dizendo. Eles guardam o sábado, eles lavam a mão antes de comer, apedrejam os filhos que cometem pecado. Eles são zelosos. Mas o versículo não termina aí. E Paulo diz, mas não com entendimento. E por isso eu estou orando para que eles sejam salvos.
E a palavra está dizendo, ele veio para os seus não receberam. Por que foi que eles não receberam? É porque eles eram maus? Não, povo de Deus. Ama o Senhor, guarda as leis, ou pelo menos se esforçavam para guardar, que ninguém nunca guardou a lei. Só Jesus cumpriu a lei. Não existe nenhum outro homem que cumpriu a lei. Só Jesus. Amém? Mas eles tinham todo esse zelo por Deus, mas cheios de fortalezas dentro da mente, construída ao longo do tempo. E Paulo está escrevendo em 2 Coríntios dizendo, olha, é necessário destruir as fortalezas, porque enquanto as fortalezas estiverem aí, aquilo que é velho nunca dará lugar ao novo. Jesus disse, não se coloca vinho novo dentro de odre velho. Jesus disse, não se remenda tecido de roupa nova em roupa velha. O que Jesus estava dizendo, não se mistura as coisas. Amém? Não se mistura uma coisa com a outra, cada uma tem o seu devido lugar. Amém, irmão? Então é necessário essa destruição de fortalezas para que o novo entre. Eu não estou falando de um outro evangelho, eu estou falando do evangelho, porque só tem um. E a Bíblia diz que o evangelho, ele é o poder de Deus. Ele não diz que o evangelho é uma nova religião. Ele não diz que o evangelho é uma outra religião. Ele não diz que o evangelho é um complemento de religião. Ele diz o evangelho, ele é o poder de Deus. Quando foram perguntar a Jesus sobre ressurreição de mortos, Jesus disse, o problema de vocês é um só. Vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. E a proposta do Rema é apresentar a Escritura e o poder de Deus para você. Eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais você conhecer a Escritura, menor é a chance de você errar. Porque a palavra está dizendo, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, Jesus está associando, a ignorância é o principal motivo de erros cometidos. Amém? Então eu e você precisamos diminuir os erros, irmão. E uma das maneiras mais eficazes de você diminuir erro é conhecer a verdade. Não tem como você se livrar da mentira enquanto a verdade não estiver clara para você. Quanto mais a verdade estiver clara, menos a mentira vai ganhar espaço. Amém? Então aqui está essas armas que nós estamos falando aí. Primeiro, tomar sobre vós a armadura de Deus para que vocês possais resistir. O que é resistir? É não entrar em tentação de achar que a palavra não é bem assim, não é desse jeito. Resistir é isso. Amém? Então, no dia mau e depois, tendo vencido tudo, permanecer inabalável. A proposta da armadura de Efésios não é você ir brigar, é você ter firmeza doutrinária, é você saber em quem você tem crido, é você saber que Jesus morreu, ressuscitou e pagou um alto preço por você, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, é saber que você não é mais um miserável, é saber que Deus está contigo, o maior habita em você. É isso que é permanecer firme. Não é brigar com Satanás. Aleluia. Não é para você ir para a briga com o diabo. Isso não é autoridade, isso é medir forças. A autoridade não se mede, se exerce. Aleluia. Permanecer inabalável. Somos nós que fazemos o uso dessa armadura. Não é Deus que vai impor a mim e a você. Ele só está dizendo, a armadura está aí, está disponível, mas é você que escolhe usar ou não. Amém? Tem crente que está usando, tem crente que não está usando a armadura que Deus deu. A armadura é para resistência, diga resistência, não é para lutar. Eu disse para você aqui o pecado que facilmente assedia. Se é fácil é porque não tem resistência. E a Bíblia já nos diz, resista ao diabo. Tem que haver resistência, ele tem que encontrar resistência. Como é que encontra? Quando eu estou usando a armadura de maneira correta. Tudo que o diabo quer é que você ache que tem que lutar com ele. Tudo que o diabo quer é que você ache ou pense que você tem que lutar com ele. Porque na hora que ele convence você a lutar com ele, ele tira você do lugar da vitória, daquela posição de mais que vencedor. Aleluia, porque Jesus já o derrotou. Ele não é um inimigo atuante, ele está derrotado. Ele atua no mundo e não na igreja. E eu não estou falando de igreja de instituição, eu estou falando do corpo de Cristo, aquele que será arrebatado. Amém? Então, permanecer inabalável é a outra forma que você precisa e eu preciso com aquelas armas. Agora, irmão, lembre que eu estava falando dos soldados. Aqueles soldados, a luta deles era contra o quê? Diga, contra a carne e contra sangue.
Amém? Aquilo que Paulo estava vendo na armadura do romano era uma armadura que era usada contra a carne e contra sangue. Essa não é a nossa luta. Amém? Nós não estamos lutando contra a carne e contra a sangue. Como eu disse para você, o diabo não se importa se ele vai te enxergar todo armado da cabeça aos pés. O diabo tem medo de você por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus e por causa da aliança que você tem com ele. Foi isso que Davi disse. O meu problema com esse gigante, ou melhor, o problema dele comigo não é força de braço, não é estatura e nem é arma. O problema dele comigo é que eu tenho aliança com Deus e ele não tem. Esse é o problema. Sabe qual era o problema de Golias naquele dia? A mesma coisa de um carro sofrer um acidente e não ter seguro. Sabe que o seguro dá uma cobertura para o veículo? Se acontecer um acidente, está coberto, está tudo certo. Davi disse, eu estou coberto. E o problema dele é que ele está descoberto. Ele está com toda a armadura que Saul quer me dar. Eu não tenho armadura nenhuma. Mas aquela cobertura que ele tem lá não tem eficácia nenhuma. A minha cobertura é mais poderosa. Você está aqui, irmão, comigo? Então vamos lá, vamos andar aqui para você entender. Aqui estão as armas. Aqui está o desenho delas. Você viu lá no começo. Mas nós vamos falar uma por uma. Amém? Cinturão da verdade. Olha só, eu vou ler com você algumas coisas que eu anotei aqui. O que é esse cinturão da verdade? Que é a primeira arma que está lá. Olha como é o nome dela, verdade. Amém? O nome dessa arma é verdade. Cinturão da verdade. Então, ele era responsável, irmão, por sustentar todas as outras armas. Todas as outras, a espada, o escudo, todas as outras armas que ficavam aqui em cima era sustentada por esse cinturão. Esse cinturão é colocado e as armas, olha aqui onde a espada está. As outras armas são apoiadas nele. E o cinturão é da verdade, diga, da verdade. Era a arma que menos chama atenção lá naquela armadura que nós olhamos. Não tem glamour, não tem praticamente nada, mas ela é a verdade. Pode não chamar a atenção dos olhos, mas ela é a verdade. E o que diz é que ela funciona para sustentar todas as demais. Sem ela, todas as demais não se sustentam. Essa verdade que está escrito ali naquele versículo é a palavra logos, traduzida para logos. O que é que isso quer dizer, essa palavra da verdade logos? Você sabe que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, escrita, falada, é a palavra logos. É a palavra, irmão, que vai sustentar tudo e todos. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima de tudo que existe. Você vai entendendo quando você vai pegando os significados dessas armas que Deus não estava te convidando para uma batalha. Você vai entendendo quando você usa e lê os significados dessas armas, Deus não estava te convocando para uma luta com o diabo. Deus estava mostrando a sua realidade nele. Ele está dizendo, você tem a minha palavra e a minha palavra sustenta todas as coisas. Aleluia. Em João, no capítulo 17, versículo 17, lá diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está entendendo que isso aí, cinturão da verdade, é a palavra de Deus? E o propósito dela é te santificar, o propósito dela é te manter firme, o propósito dela é sustentar todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Essa é a palavra. Em João, no capítulo 8, versículo 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o que o texto está dizendo. Se você conhece essa arma chamada verdade, você já está livre. Você não tem que lutar com ninguém. Porque é a verdade a responsável por te libertar. E não o seu braço. Aleluia. Então a verdade é que liberta. É preciso, meu querido, ter comunhão com a palavra. Andar em autoridade é ter comunhão com a palavra. Quem não tem comunhão com a palavra não consegue andar em autoridade. Você está aqui comigo? Sabe o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 16? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Sabe o que é habitar ricamente? Você sabe o que significa ser rico? Tem algum rico aqui? Deixa eu tomar uma água aqui. Vou perguntar outra vez. Tem algum rico aqui? Se você não sabe, deixa eu dizer para você o que significa a palavra rico. Para você saber se você é ou não. A palavra rico significa suprido de todas as necessidades. A palavra rico não significa ter dinheiro. Amém? Tem gente que tudo que tem é só dinheiro. Ter dinheiro não é sinônimo de ser rico. Amém?
Rico é estar suprido de todas as suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá todas as nossas necessidades. Então você é rico. Amém? Então o significado de rico é estar suprido. Ele é meu pastor. Se Jesus é o meu pastor e é o seu, você está suprido. Não te falta nada. Amém? Seu nome já está escrito no livro da vida, aquilo que nem dinheiro consegue comprar. Imagine se você é alguém suprido. Amém? Você está aqui, irmão? Então, Colossenses diz: habite em você ricamente a palavra, que é o cinturão da verdade, é o que ele está dizendo. O que é habitar ricamente? Se rico é ser suprido, então você e eu precisamos ter palavra para toda e qualquer circunstância. Quando ele fala habite em você ricamente a palavra, abundantemente a palavra, significa que se o problema é uma doença, você tem uma palavra. Se o problema é falta de paz, você tem uma palavra. Se o problema é uma perturbação, você tem uma palavra. Se o problema é um demônio, você tem uma palavra. Se o problema é uma falta de dinheiro, você tem uma palavra. Você sempre tem uma palavra. Isso é habitar ricamente em você a palavra. Agora tem crente que para cada solução ele tem um problema. Na verdade era para cada problema o crente ser a solução. Só que tem crente que para cada problema ele tem uma solução. Como é que acontece isso, pastor? Estou com um laudo clínico. Quinta-feira vai ter aula demonstrativa de Cristo, aquele que cura. Eu vou estar aqui sentado para assistir essa aula, porque quem vai dar aula é um cirurgião. É médico. Eu quero ver um médico cirurgião dando aula de Cristo, aquele que cura. Amém. Amém? Eu quero ter essa experiência rema de ver um médico dando aula de Cristo, aquele que cura. Amém? Então, aí a pessoa fala: pastor, eu estou com um laudo aqui, o médico disse que está com esse problema, as taxas estão assim, os hormônios estão assados, aí o pastor diz assim: verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós até reputávamos ele por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido, moído pelas nossas iniquidades. Você é alguém sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Aí você diz isso para a pessoa, você está dizendo o quê? A palavra. Aí a pessoa diz: eu sei, pastor, mas pronto. Para cada problema a pessoa tem para cada solução a pessoa tem um problema. Porque ela te apresenta o problema, você dá a solução, ela arruma outro problema. Não existe mais para Deus. Não existe talvez para Deus. Não existe mais ou menos para Deus. Para Deus é sim, sim. Não, não. Amém. Deus não está brincando comigo, com você, querido, de mais ou menos. Talvez, tantas quantas são as promessas de Deus, todas temos em Cristo o sim. Não temos de Cristo o talvez, nós temos o sim. Todas temos em Cristo o sim. Aí a Bíblia diz: e o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ele está dizendo: Cristo já disse sim. A sua parte é concordar e não dizer mais. Mas tem muito crente dizendo mais, então você fica no mais. Amém? Só que para Deus não muda, se você está dizendo mais ou não, não é bem assim. Você sabia que isso não é bem assim, é relativizar o que Deus já disse que é absoluto? Teve algo que Deus disse e era absoluto. Ele disse: no dia que comer, morre. No dia que comer, morre. No dia que comer, morre. O diabo disse: não é bem assim. Não é bem assim, é frase do diabo. Crente não anda com não é bem assim. Crente anda assim, ó. Você está dizendo o quê? Deixa eu conferir nas escrituras como os bereanos. Conferir é assim. Não conferir nas escrituras não é assim. Esse negócio de não é bem assim significa que pode ser e pode não ser. Com Deus não tem isso. Com Deus não existe isso. Ou é ou não é. Amém? Não tem bem assim com Deus. Amém, irmão? Então está aí o cinturão da verdade. A outra arma, quem conhece ela, a couraça da justiça. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Meu negocinho aqui não está passando mais não. Passou. Couraça da justiça, olha que coisa bonita. Eita, glória. Essa peça aqui, ela alcança de cima a baixo. Ela é responsável por proteger órgãos vitais. É a nossa posição de justo. Porque o nome da arma está lá. O Espírito Santo disse para Paulo, é couraça. O romano,
O povo romano, irmão, conhecia isso aqui como couraça. Aí o Espírito Santo diz para Paulo, é couraça da justiça. O outro eles conheciam como cinturão. O Espírito Santo diz para Paulo, é cinturão da verdade. Então quem acrescentou essa justiça aí, a esse elemento aqui, não foram os romanos. Foi o Espírito Santo inspirando Paulo. Ele disse, é couraça da justiça. Agora, o que é justiça? Quem poderia dizer para mim o que é justiça aqui? Justiça não é uma definição, querido. Justiça não é meramente uma definição de dicionário. Justiça é uma pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça é uma pessoa e é você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, cordeiro, substituto. Deus o fez pecado para que nele, nesse que era cordeiro e perfeito, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Então quando fala dessa arma, o Espírito Santo está dizendo para Paulo, é a sua identidade em mim. É quem você é em mim. Agora preste atenção, o propósito dessa arma é preservar órgãos vitais. Então o que é que Deus está dizendo? Consciência de justiça vai proteger os seus pensamentos, o seu coração daquilo que é vital para andar comigo. Aleluia. Para viver a vida de João 10:10. Porque a vida de João 10:10 para você não é roubo, morte e destruição. A vida de João 10:10 para você é a parte B do versículo. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas o texto está dizendo, querido, que se você não sabe quem você é, você não sabe dar as respostas para Deus. Mas quando você sabe quem você é, como foi que o diabo tentou Jesus? Você é mesmo filho de Deus. Como é que ele está me tentando e te tentando, irmão? Se você fosse filho de Deus, você não estava passando por isso. Como é o nome disso se não é testar a sua identidade? Se você fosse filho de Deus, seu casamento não estava dessa maneira. Se você fosse filho de Deus, seu salário não era assim. Se você fosse filho de Deus, sua saúde não estava assim. Não é o que eu e você temos no bolso que define se você é filho de Deus ou não. É o que Jesus fez naquela cruz. O que Jesus fez naquela cruz foi assumir o meu lugar e o seu de condenação e nos dar o lugar que era dele de honra. Aleluia. Justiça é consciência de identidade. Eu declaro em nome de Jesus que você nunca mais vai esquecer disso. Você vai andar por aí e todas as vezes que um problema se levantar, você vai dizer, eu sou a justiça de Deus. E isso vai ter que mudar, porque eu sou a justiça de Deus. Até mesmo para você e eu, irmão, enfrentarmos algumas fraquezas que todos nós temos. A melhor maneira de você enfrentar um pecado não é subindo o degrau de joelho, pagando promessa. A melhor maneira de você enfrentar um pecado que assedia você é você colocar dentro do seu coração, eu sou a justiça de Deus. E porque eu sou a justiça de Deus, eu rejeito isso. Eu não vou me prostituir porque eu sou a justiça de Deus. Isso é incompatível com alguém que é a justiça de Deus. Eu não vou roubar porque isso é incompatível com a minha natureza. Eu sou a justiça de Deus. Eu não vou fofocar mal dos irmãos, porque eu sou a justiça de Deus. Houve um preço, irmão, altíssimo para isso. Você e eu estamos debaixo da graça. Foi de graça, para mim e para você, mas para ele houve um alto preço a ser pago. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. O que você sente não muda nada da sua posição. Se você estivesse sentindo alegre, você é a justiça de Deus. Se você estivesse sentindo triste, você é a justiça de Deus. Se você se sente saudável, você é a justiça de Deus. Se você se sente doente, você é a justiça de Deus. Se você se sente um miserável, pobre, marredeci, que não tem um pau para dar no gato, você é a justiça de Deus. Se você está com milhões na sua conta, você é a justiça de Deus. As coisas externas não definem a sua identidade em Deus. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Digam, os meus sentimentos não mudam a minha posição em Deus. Aleluia. Não existe crentes, irmão, mais poderosos do que outro.
tem algum erro dentro da igreja. Às vezes a gente acha que tem crente que é mais poderoso do que outro. Não existe crente mais poderoso do que outro. O que existe é crente mais consciente da justiça do que outros. Porque vocês já tiveram a matéria justiça de Deus. Quando um crente sabe que ele é a justiça de Deus, pense que o diabo está em apuros. Vou dizer para você mais uma vez, não existem crentes mais poderosos do que outro. Pastor não é mais poderoso do que o irmão que limpa a igreja. Apóstolo não é mais poderoso do que o irmão que está cuidando do trânsito. Evangelistas, profetas, não são mais poderosos do que as irmãs que cuidam das crianças lá. No corpo de Cristo todo mundo é filho e o poder emana do cabeça, então está todo mundo recebendo do mesmo poder e da mesma unção. Agora tem alguns que têm consciência disso e tem outros que não. Você está entendendo, irmão? Então não existe ninguém com autoridade maior do que a outra. Eu estou sempre ensinando as pessoas que vêm para aconselhamento comigo. Irmão, você tem a mesma autoridade que eu. A minha oração tem a mesma eficácia que a sua. A minha liberdade no céu é igual à sua. A minha moral no céu é igual à sua, meu filho. Meu Deus, um demônio ataca meia-noite na encruzilhada onde você está passando e você vai precisar ligar para alguém, esperar que o pastor seu esteja ligado ou acordado para atender o seu telefone. Só tem um pastor que não dorme, que não cochila, que está o tempo todo acordado, meu querido. O seu pastor pode muitas vezes estar dormindo e graças a Deus por isso. Amém? Se ele não estiver dormindo, diga para ele, pastor, vá dormir que descanso é bíblico. Mas tem pastor que acha que ele é semideus, có-deus. Eu sou có-deus. Eu tenho que estar sempre acordado, as ovelhas podem precisar de mim. Ensine, pastor, a sua ovelha a depender de Cristo e não dele, e não de você. Às vezes as nossas ovelhas ficam até chateadas porque quer ter mais comunhão com o pastor. Mas está tudo bem, comunhão é uma coisa. Mas dependência, pastor, eu estou pensando em viajar com minha esposa, eu quero ir para o Caribe, eu não sei se eu posso, o senhor abençoa a minha viagem? Pastor, abençoar a sua viagem? Que história é essa de pastor estar abençoando a sua viagem? Você é homem, rapaz, honre as cuecas que você veste. Planeje a sua viagem de férias com sua família. Informe ao seu pastor por causa de honra. Pastor, vou me ausentar da igreja por esse tempo. Você vai estar onde, meu filho? Vou estar com minha esposa lá no Caribe, na praia. Eu vou mandar uma foto para o senhor de lá. Pode mandar. Não sei se eu vou postar essa foto na praia. O que é que os irmãos vão pensar de mim? Eles vão pensar você postando e não postando. Descanse, meu querido. Ó, diga para o seu pastor, pastor, você está precisando de uma viagem, viu? Está muito estressado. Vai viajar. Vai viajar e descanse lá. E se um demônio se manifestar, fique tranquilo que a autoridade que o senhor carrega, eu também carrego. Pelo menos a autoridade contra o inferno, né? A autoridade na administração da igreja, não. O pastor tem que administrar a igreja e você não tem autoridade para isso. A não ser que você faça parte de uma igreja presbiteriana e você seja um presbítero de lá. E você tem autoridade para isso. Amém? Mas fora isso, o pastor ele é autoridade no governo da igreja e não no governo da sua vida. Não, se fizer essa viagem, eu vou amaldiçoar. Como? Como é que você pode amaldiçoar quem está abençoado? Ei, rapaz, não dá para amaldiçoar não. Mas rapaz, amaldiçoa ele aí, eu pago um dinheiro para você. Lembra do profeta lá? Eu pago um dinheiro para você, cara, vê aí. Eu estou falando dia de hoje, viu que naquele dia a reunião foi presencial. Aí, rapaz, vai amaldiçoar aí o povo de Israel. Aí ele, tá, beleza, vai me pagar quanto? Eu pago tanto, tá, beleza, eu vou lá. Depois, rapaz, não deu não. Ele, rapaz, eu aumento um pouquinho a propina aí, vai lá, amaldiçoa ele lá, ele tá, eu vou lá. Ele, rapaz, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Aí, não, rapaz, eu vou lhe dar, eu aumento agora a propina, já que você não consegue amaldiçoar eles, amaldiçoe pelo menos o patrimônio deles. A casa, o carro, né? Lá eram os camelos, as coisas. Amaldiçoe pelo menos o patrimônio dele. Aí ele tá, então tudo bem, aí ficou mais fácil, né? Não precisa amaldiçoar a pessoa, agora é só o patrimônio, então tá mais fácil. Aí, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Fica com o teu dinheiro. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Não dá para amaldiçoar o carro do abençoado. Não dá para amaldiçoar a fazenda do abençoado. Não dá para amaldiçoar os filhos dele. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas pastor,
Aí você manda um zap para mim: ei pastor, eu só preciso acordar. Isso aí foi na velha aliança. Verdade. Foi lá na velha mesmo. Amém. Mas Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você, diga assim, diga para a pessoa que está ao seu lado: você é abençoado. Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou, irmão. Então quando alguém disser assim para você: eu vou te amaldiçoar se você fizer essa viagem, você vai assim, kkkk, só me diga como você vai conseguir fazer isso. Tem mais arma, não é só essa coraça não. Olha que coisa linda, calçado os pés. Aí eu acho que Paulo estava dizendo assim: mas Senhor, eu estou vendo que eles estão com os pés calçados, mas calçar os pés... Aí o Espírito Santo diz: com a preparação do Evangelho. Mais uma vez você está percebendo que o Espírito Santo não está convidando para uma guerra. Ele está convidando para uma consciência de posição dele. Aleluia. Então os pés, calçar os pés. Os solados das botas, como você vê ali, elas tinham uns birros por baixo dela. Lembra de chuteira de jogador de futebol? Para que é que funcionava esses birros? Eles andavam muito, muitas batalhas eram travadas em montanhas, em lugares íngremes. Isso ajudava na firmeza para não escorregar. Então o Espírito Santo está dizendo: rapaz, se apoie no Evangelho e você vai cair menos. Se apoie no Evangelho e você vai parar de tomar queda. A história minha com você não é um dia caí, um dia levantei, outro dia caí, outro dia levantei. Quem anda com os pés calçados na preparação do Evangelho tem firmeza. Tem firmeza de decisão. Não é alguém que está sempre se balançando: não sei que decisão vou tomar, não sei o que vou dizer. Não, quem tem firmeza do Evangelho sabe o que tomar. Estou sendo guiado pelo Espírito, eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Então calçar os pés com a preparação do Evangelho não é chamar você para ir para a briga. Aleluia. É verdade, é para você ficar mais firme. Lembra de Efésios 6 lá o que diz? Para que podeis ficar firme, inabaláveis, permanecer firme. Isso evitava os escorregões naqueles terrenos íngremes. Amém? A firmeza do Evangelho, irmão, também nos conserva em paz. O que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7? E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar os meus pensamentos e o meu coração. Calçar os pés na preparação do Evangelho, ter o Evangelho plantado na sua boca e no seu coração, querido, vai trazer firmeza, clareza para você, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no seu coração. Conhecer o Evangelho vai te livrar do diabo colocar um pensamento errado. Ou melhor, vai te livrar do pensamento errado permanecer. O irmão Rega costumava dizer: olha, um pássaro até pode pousar na sua cabeça, mas fazer um ninho na sua cabeça é só se você deixar. Então um pensamento ruim pode vir para todos nós, sim ou não? Quem já pensou alguma coisa ruim? Todo mundo, irmão. Se você nunca pensou, no final fica aqui, eu vou pedir para você impor as mãos na minha cabeça e depois ainda dar 2 tapas, um no ouvido, outro no outro, para eu acordar e parar de pensar. Mas o irmão Rega diz: olha, um passarinho pode vir pousar na sua cabeça e você não conseguir evitar. Agora, deixar ele fazer um ninho, aí já é outra coisa. Você está aqui comigo? Então o diabo pode lançar um pensamento e ele lança contra a minha vida, contra a sua vida. Agora, se esse pensamento vai ficar sendo maquinado no nosso coração, é a gente que decide se vai acontecer ou não. Então, quando você conhece o Evangelho, na hora que o diabo lançar um pensamento, você vai ter uma palavra que combate o pensamento. Você vai morrer. Aí você vai dizer assim: como? Se eu ainda não terminei de fazer o que Deus me mandou fazer? Se o alfa e o ômega é ele, como é que ele vai me demitir antes de eu terminar de fazer o que ele mandou fazer? Na hora que o diabo disser para você: eu vou te matar, e você pergunta assim: como tu vai conseguir fazer isso como? Porque se Jó, na antiga aliança, ele diz assim: tem sebe de anjos, cercando o cara de frente, de trás, de um lado, de outro. Está tudo cercado lá. Se Jó, que matava quadrúpedes, que matava animal de 4 patas, estava todo cercado, imagine você, que quem morreu por você não foi um quadrúpede. Quem morreu por você foi o Filho de Deus. O sangue que está sobre a sua vida não é o sangue de um animal, é o sangue de Jesus Cristo.
Então, quando o diabo disser para você, eu vou te matar, o evangelho dentro de você vai dizer como você vai conseguir fazer isso. Aleluia. Arma, armadura. Está vendo que não é para luta? As armas de Efésios capítulo 6 não é para uma batalha. Amém, irmão? Romanos capítulo 16, versículo 20. Esse eu quero que você leia comigo. Romanos 16, 20. Diz assim: e sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui esse texto fala sobre esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Por que Deus está usando essa linguagem aí através de Paulo, irmão? Essa linguagem é a mesma linguagem de armadura. Esmagar aqui, ó, debaixo dos pés. Deixa eu te dizer algo. Havia um comando, uma ordem romana. Quando escutavam esse barulho, ó. Tá vendo esse barulho? Cabral vai saber o que é. Denis também. Roma, quando vocês escutarem esse barulho dos pés dos soldados romanos, não sai ninguém de dentro de casa. Fica todo mundo trancado, animal, não importa, qualquer ser vivo. Não saiam de dentro de casa. Por que tinha que ficar dentro de casa? Porque esse barulho, Cabral, de marcha dos soldados, está dizendo, eles estão indo para uma batalha. E sabe qual era a ordem de Roma? Passa por cima de quem estiver na frente. A ordem de Roma é, se tiver alguém do lado de fora, passa por cima, não importa se é romano, não importa de onde é. Se vocês estão indo para uma batalha, avança para a batalha e qualquer obstáculo atropela. Tem alguém aqui calçado os pés com a preparação do evangelho? O que é que você tem que fazer? Satanás, tu sai da frente, que eu estou indo. E a ordem é passar por cima de qualquer obstáculo. Era isso que representava essa arma aí. Aí uma arma que representa isso para o povo romano, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever um versículo da Bíblia. Para quê? Você é romano? Você vai lutar lá em Roma? Então tem algum propósito, algum proveito para isso estar escrito para você, com toda a representação cultural que ele tem. O que é que Deus está dizendo? Está marchando com o evangelho? Está marchando com o evangelho? Então é o diabo que tem que sair da frente. Ou ele sai, ou você atropela, ou passa por cima. Porque as portas do inferno não irão paralisar o marchar da igreja de Deus. Aleluia. Deus é bom, diga Deus é bom. Diga Satanás, sai da minha frente, viu? Que eu vou passar. Escudo da fé. Olha que coisa linda. Esse escudo da fé. Esse escudo da fé também ficava preso ao cinturão. Ele era feito de couro. Irmão, preste atenção nesse detalhe. Lá no vídeo que eu passei no começo da aula, eu não sei se você viu o escudo sendo movido de um lugar, de um recipiente com algum líquido lá. Então, o escudo da fé, ele era feito... Ou o escudo da fé não, esse escudo aí. Amém? Ele era feito, ele ficava preso naquele cinturão da verdade, ele era feito de couro. E ele era lustrado todas as manhãs com óleo para não rachar o couro. Todo dia de manhã tinha que ser banhado no óleo. O Espírito Santo está dizendo, escreva aí, escudo da fé. Ele está dizendo, você precisa misturar sua fé com óleo. Sabe qual é o óleo? Quem sabe o que é óleo? Quem sabe o que significa óleo na palavra? Diga unção, espírito. Por que tem crente resistindo às manifestações do Espírito? Por que tem crente combatendo a unção do Espírito? Por que tem crente combatendo a um pentecostal que dá rajada de língua na cara do Satanás? Sabe quem é o crente que dá rajada de língua na cara de Satanás? Quem se banha no óleo todo dia de manhã. Quem se banha no óleo está pronto. É por isso que o diabo não ataca quem é cheio do Espírito, irmão. A palavra já diz para mim e para você, enchei-vos do Espírito em muitos versículos. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo para Paulo, use o escudo. Aquele que é banhado no óleo todas as manhãs.
Mas ele não era só banhado no óleo, porque aqui não dá para perceber, mas o escudo, ele tinha várias escamas aqui nele, várias camadas assim, entrelaçadas. Então eles banhavam no óleo e banhavam na água. Quem sabe o que é água? Então o Espírito Santo está dizendo, você precisa andar com o óleo e com a água. Você precisa andar com o Espírito e com a palavra. Não dá para você ser crente só da palavra. Se você é crente só da palavra, você está andando em 50% do que Deus mandou você andar. Crente tem que andar na palavra e no Espírito. Se o Espírito Santo diz que eu vou orar em outras línguas, eu vou. Se o Espírito Santo diz que eu vou profetizar, eu vou. Andar no Espírito é a mesma coisa que viver no Espírito. Não rejeite o ministério do Espírito. E nem o ministério da palavra. Aí você vê alguém forte na palavra, mas eu não creio muito nisso não. Não é bem assim. Você quer ver um crente carnal? Aquele que entorta a boca para falar. O pastor João Roberto disse, toda vez que você entorta a boca e vê alguém entortando a boca, pode ter certeza que é carne. Porque o Espírito não modifica a cara de ninguém para falar. Não, meu irmão. Ei, Inha, você sabe a irmãzinha ali, entortou a boca, é carne. Amém. Amém. Entortou a boca para dar o Espírito Santo está possuindo ninguém para trocar a fisionomia da pessoa, para mudar a voz, para falar. O Espírito Santo te escolheu e te chamou como você é. Ele vai te usar como você é. O anjo chegou para Maria e disse, ei Maria, tudo bem? Tudo bem, tu vai ficar grávida de um menino, fica tranquilo que é o Espírito Santo que vai vir sobre você. Entendeu tudo? Entendi. Então, tchau, Maria. O anjo não chegou, Maria! Maria disse, opa, o que foi? Não, o anjo chegou, Maria, tudo bom? Eu sou Gabriel. Eu vim aqui trazer uma mensagem, tu vai ficar grávida. É mesmo, mas eu não conheço nem homem, mas não se preocupe não. É o poder do Altíssimo que vai te envolver. Isso que vem com óleo. Ele está dizendo, o óleo vai descer sobre você, Maria. Amém? Sem entortar a voz, sem empenar nada. Pronto, estou indo embora. Tchau, Maria. Tu vai ter um problema com José, mas fica tranquilo, depois eu venho e resolvo aí. Amém? Sem nada de enxame, não teve foguete, cadeira não voou. Amém? Não teve nada. Olha assim, ó, o rolo. O anjo chegou para ela e disse assim, ó, deixa eu desenrolar aqui o rolo. É isso, isso, isso e isso, Maria. Tome. Irmão, quem faz crente, ou quem faz uma pessoa ficar espalhafatosa, e não sei o quê, e chamando atenção, é Satanás. Espírito de engano. Às vezes a pessoa não está nem possuída por demônio, mas um espírito de engano faz a pessoa tirar a atenção de todo mundo no culto, e todo mundo está olhando para ela, o pastor está aqui pregando, João 10:10, olha, ou então Salmo 23, o Senhor, o seu pastor, levantará, e está lá a outra pessoa gritando, e chamando a atenção de todo mundo, brigando, dividindo o culto. Imagina o Espírito Santo bagunçando o culto, onde a palavra está sendo pregada. Lá em Salvador tinha um negócio de ficar a mulher para lá, as mulheres para cá, aí ficava a rodinha, de um bocado de mulher tentando segurar. Tu ia para lá, ia para cá, e é quase o chiclete com banana, e vai e volta, e a mulher no meio, e tal. Aí teve um dia que Vânia disse assim, epa, pode desmanchar esse círculo aí, desmancha tudo aí, acaba com esse círculo aí. Se for o Espírito Santo, não vai derrubar e machucar ninguém. Agora, se não for o Espírito, cada um que segure sua cabeça. Amém? Num instante, esse mover começou a diminuir na igreja. Porque eu acho que começaram a pensar, rapaz, será que se eu bater a cabeça no chão é melhor? Não, né? Eu não estou dizendo que a unção não pode pegar você e derrubar você. Pode. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, tentaram entrar na casa e não conseguiam, por causa da unção. E quando chegava perto, caiu no chão, caía lá. A unção pode fazer isso? Pode. Agora, ficar atrapalhando o culto, gritaria, e não sei o quê, às vezes é demônio. A pessoa está opressa por demônio. E o que é que você tem que fazer? Satanás, acabou a festa, viu? Caia fora daqui, não bagunce meu culto não, vá para outro canto, vá para outra esquina. Vá bagunçar a bebida ali no bar, mas aqui não é terreno para você não. Amém? Então o escudo da fé é banhado no óleo e banhado na água. Por que ele era banhado na água? Porque os dardos vinham com fogo na ponta. E quando os dardos vinham com fogo, que tocava aqui, encontrava as bolsas de água, e aí era apagado.
Então o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Você só precisa ter a palavra e o Espírito. Em vez de você ficar preocupado com os dardos de Satanás, tem uma retaliação do diabo vindo aí. Eu fui orar pelo irmão e o problema que estava no irmão veio uma retaliação. Quem disse que a unção transfere jugo? Onde é que está escrito que a unção transfere o jugo de uma pessoa e joga na outra? Se você vai orar por alguém demoniado, você vai expulsar o demônio vai embora, não vai vir para você não. Que história é essa, irmão? Não, eu recebi uma retaliação tão pesada que eu caí na cama e fiquei 200 dias internado. Você é alguém ungido. Existe óleo e existe água em você. Qualquer dardo de Satanás que bater em você, ele é destruído. Agora o diabo vai ficar incomodado quando você estiver incomodando ele? É claro que vai. Mas o que você tem que fazer é ir para a briga com ele? Satanás, ó, tu ficar me perturbando vai ser pior para você. Então, escolhe me deixar em paz no meu canto. Eu já sei quem eu sou justiça. Então não adianta você vir me perturbar, porque se você me perturbar, sou eu que vou perturbar você. Então é melhor você cair fora. Fala logo assim com ele. É papo reto com o diabo, como Jesus tinha. Não tinha meia conversa e de ficar batendo boca. Jesus era logo direto. Saia, deixa essa pessoa em paz e acabou, vai embora. Você está andando não na sua autoridade, você está andando na autoridade de Jesus. Lembre-se disso. Aleluia. Então esse escudo, a fé precisa estar fundamentada na palavra. Amém? Toda fé que você tem que ter uma palavra que fundamente isso. Ela tem o poder de apagar os dardos do maligno. Filho não precisa, irmão, estar se desesperando por algumas coisas, de eventos e muitas coisas para você se libertar. Filho já é livre. João capítulo 8, versículo 32, diz: conheçam a verdade, porque é ela que te liberta. Não são rituais religiosos que vai libertar você. Se o Filho não te libertou, rituais religiosos não podem fazer isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36 diz: e se o Filho vos libertou, verdadeiramente você já está livre. Quando você conhecer um filho de Deus que anda perturbado, com medo, e eu acho que o demônio está fazendo isso na minha vida, está fazendo isso na minha casa, diga: você é filho, então você já está livre. Isaías capítulo 61, lá fala sobre libertação, e ele diz: proclamar libertação. A libertação, ela é proclamada, ela não é ritualizada. O diabo está amando esses rituais de libertação. Porque ritual não liberta ninguém. Se o Filho não libertar, verdadeiramente não está livre. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se o Filho já libertou, está livre. E Isaías 61, falando da obra de Jesus, diz assim: eu vim proclamar a libertação. Ele não disse: eu vim fazer rituais para ser libertado. Eu vim trazer uma proclamação. O que é uma proclamação? Eu ia subir nessa caixa, mas não vou não, para não dar problema. O que é proclamação? Você ir para um arauto, um lugar alto e dizer: aqui tem filho de Deus. Levante a mão. Aqui tem filho de Deus. Vocês são livres, porque o Filho já vos libertou. É assim que libertação acontece. Não adianta você levar uma pessoa para um ritual e a pessoa sair de lá com a alma mais aliviada, mas sem a consciência da justiça. Mais cedo ou mais tarde ela vai bater na sua porta outra vez, porque o diabo costuma voltar para uma casa que está varrida, adornada, preparada, limpa e organizada para ele voltar. Mas eu quero ver o diabo bater na porta de alguém que disse, que você ensinou: você é filho. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você tem a autoridade do nome de Jesus. O sangue de Cristo está em você e o maior habita em você. Na hora que o diabo bater na porta dela outra vez, vai encontrar a porta fechada. Então, não fique criando rituais para tornar as pessoas dependentes de você. Ensine as pessoas a serem livres. Aleluia. Diga para ela: você é livre. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12,
o comando de Deus, através da vida de Paulo eu ainda não estou perfeito, eu ainda não alcancei perfeição, eu ainda não estou na estatura desejável, mas tem uma coisa que eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo não está dizendo, eu revisito o passado para tentar ser melhor no presente. Eu revisito o passado para ser uma outra coisa no futuro. Paulo está dizendo, eu não uso o passado para ser uma melhor pessoa no presente. Ele diz, eu quero ser melhor, ainda não estou em um nível perfeito, mas eu não mexo no passado para isso. Não leve as pessoas a mexer nas coisas do passado, querido. Posso pedir a você 4 minutos para falar as outras 2 armas? Senão não daria para terminar. Vai terminar ali já, é rápido. Abra comigo aí 1 Crônicas 17, 27. Tem filho de Deus aqui? O diabo já te perdeu há muito tempo. O diabo está tentando te encontrar, não permita ser achado por ele. Amém? Ele sabia quem era você, mas de repente, em um belo dia, você desapareceu das vistas dele. Ele não sabe como, mas você sumiu das vistas dele. Aí ele anda te procurando, não se permita ser achado por ele. 1 Crônicas 17, 27 diz assim, Davi, olha aqui, olha irmão, olha como Davi fala para Deus. Agora, por tua misericórdia e bondade, abençoa a família do teu servo, para que essa dinastia viva eternamente na tua presença. Porquanto o que Yahvé abençoa, abençoado permanece para sempre. Ele está dizendo, aquele que Deus abençoa, não tem como revogar, está abençoado para o resto da vida. Aleluia. Agora vem o capacete da salvação, ela servia, cadê? Deixa eu só colocar aqui. O capacete da salvação, olha que coisa bonita. O capacete da salvação, ela servia para proteger a cabeça, o maxilar e o cérebro. Cabeça, maxilar e cérebro, era a função do capacete. Agora, como é o nome do capacete? Capacete da... O que é que a palavra está tentando dizer para mim e para você? Você é salvo? Tem alguém aqui consciente da sua salvação? Salvação não é por obras, então esqueça se você está dependendo de suas obras para ser salvo, é por aquilo que Jesus fez. Então o capacete da salvação, ela funciona, lembre-se, essa armadura não era o nome capacete da salvação, era capacete. Salvação quem falou foi Deus, amém? Então Deus acrescentou salvação para dizer, tu sabe o que é salvação? Sabe o que significa estar salvo? Você não tem mérito por isso. Então se você está salvo, o mérito é de alguém. E o mérito desse alguém não está diminuindo. O mérito desse alguém não perdeu o valor. O mérito desse alguém continua vivo diante de Deus. O mérito que fez com que o seu nome fosse parado no livro da vida está de pé diante de Deus. Ele está dizendo capacete de salvação. A consciência, irmão, que você é salvo, protege a sua mente. Não é para proteger cabeça, cérebro. Então a consciência de que você está com o seu nome escrito no livro da vida, isso guarda os seus pensamentos em Deus. E quando o diabo tentar dizer alguma coisa para você, você vai dizer, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, Satanás. Eu vou morar com o Senhor. Aleluia. Agora, ela, quando você olha para ela, é a arma mais extravagante que existe, sim ou não? As outras, meia boca sim, mas essa daí chama atenção, não é? Qual é o que você queria usar, olhando para todas que já passou? Queria usar um sapato daquele para andar em Feira de Santana? Não, mas olha essa daí, é outra coisa. Tirar uma foto com um negócio desse aí, ó, botar na cabeça. Agora, por que será que essa arma é a mais extravagante e o Espírito Santo disse que ela é a salvação? Porque a salvação, de fato, foi extravagante, irmão. Foi Deus, e Deus extravasou quando teve que me salvar, te salvar. Ele não mandou Gabriel, não mandou Miguel, ele mandou Jesus. Extravagou tudo. Não reteve nada quando ele enviou Jesus. Aquele que não poupou nem mesmo o seu único filho, o seu próprio filho, como não nos dará qualquer outra coisa? Ele já extravagou nesse assunto. A minha salvação, a sua salvação é extravagante. A palavra salvação é sozo, no grego. E ela significa livres do inferno. Tem alguém salvo aqui? Salvação significa livres do inferno. Não gostou muito não. Livres do inferno.
Salvação significa curados, libertos, protegidos, preservados e prósperos. É o que significa a palavra salvação. E Deus está dizendo, use o capacete da salvação, ponha isso na sua cabeça. Ponha na sua cabeça de uma vez por toda que você já está livre do inferno. Ponha na sua cabeça de uma vez por toda que você já é curado. Ponha na sua cabeça que você já está liberto. Ponha na sua cabeça que você está protegido, preservado e você é próspero. Ponha isso na sua cabeça. E se tiver alguma coisa impedindo de entrar, remova o que está impedindo para que isso possa entrar. Consciência de salvação. Conhecer e usar a salvação nos fará viver tudo que Jesus conquistou para nós. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 3, você não precisa ler. Jesus diz, são as tradições humanas que impedem vocês de viverem o poder de Deus. São as tradições humanas que invalidam o poder de Deus na sua vida. Jesus estava dizendo para aqueles homens, por causa das tradições que vocês carregam, o meu poder não está podendo se manifestar na vida de vocês. Então esqueça o negócio de tradição, irmão. Ah não, a minha igreja ela é tradicional. A igreja tradicional, você sabe o que significa a palavra tradicional? Que vem de quê? Tradições. Sim ou não? Se a sua igreja ela é tradicional, tem uma coisa que ela precisa ser: pentecostal. Porque a igreja nasceu debaixo do poder do Espírito. A igreja não nasceu de uma religião. Se a igreja ela é tradicional, ela precisa ser pentecostal. Porque se não ela está negando a essência. Ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de tradicional, se ela não é pentecostal. Se não crê no fogo do Espírito, se não crê nas manifestações do Espírito, não é tradicional. Porque a igreja tradicional, ela nasceu debaixo do fogo do Espírito. Você está aqui? Jesus está dizendo, tradições humanas invalidam o meu poder. Marcos capítulo 7, versículo 13. A proposta do rema, querido, é levar você a entender a sua salvação. E não entender tradições humanas. Tradição humana você já conhece demais. Você precisa conhecer a sua salvação. O capacete da salvação impede que pensamentos de traumas, vitimismo, alcance a nossa mente. O capacete nos livra de racionalidade. A pior coisa é você encontrar um crente racional. É melhor você encontrar um carnal do que um racional. Porque crente racional está sempre dizendo, não é bem assim. Não é assim. Não é assado. Não é cru. É melhor tratar com o carnal, que você sabe, o seu problema é esse aqui, irmão. O racional vai sempre arrumar um problema onde tem uma solução. Amém? O capacete da salvação vai livrar você disso. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Vou dizer aqui. Existem vitórias que foram alcançadas com gente correndo. Existem vitórias que foram alcançadas com gente dançando. Existem vitórias que foram alcançadas com gente gritando, aleluia! Por que você e eu ficamos criticando quem está dançando na igreja? Por que você e eu ficamos criticando quem está dando uma carreirinha na igreja? Por que criticar essas pessoas? Existem vitórias na Bíblia que foram pessoas dançando. Como eu disse ontem aqui, Davi, ó. A arca está voltando, a arca está voltando, dançando. E a incircuncisa da janela. Sempre é crente que não faz nada e fica na janela observando o que Deus está fazendo na vida do outro. Olha para esse aí. Isso é papel de crente, dançando na igreja, sorrindo. Que papel de crente? Que unção é essa de sorriso? Por que você nunca reclamou da unção do choro? Se a pessoa está chorando é espiritual, se está sorrindo é carnal. Tanto o choro quanto o riso são manifestações físicas. A mulher de Davi ficou lá, papelão para esse vadio, tá igual um vadio. Não está assim na Bíblia? Eu não estou falando palavrão não, viu, irmão? Tá, como um Davi, ou como um vadio você se comporta. Davi disse, como é a conversa? Pois, tu achou que eu estava extravagante, foi? É agora que tu vai ver o que eu vou fazer. Moral da história,
Davi herdou o trono, ele agora tem uma herança eterna. A Bíblia está dizendo que a aliança de Deus com ele vai durar para sempre. A Bíblia diz que o trono dele vai ser estabelecido. E a mulher morreu com lepra. Morreu com lepra. Reclamou de Davi. Então, irmão, se você vê alguém dançando, festejando, cala a boca. Você não sabe o que está acontecendo. Se for carne, Deus vai revelar. Se for o espírito, você vai estar sendo encontrado combatendo o espírito. E aí? Não resista àquilo que pode ser a chave para o seu rompimento. Porque talvez o que você está precisando é dar essa mesma carreirinha. Talvez o que você está precisando é dançar essa mesma música. Tem pessoas na Bíblia e tem vitórias na Bíblia que foram alcançadas dançando, correndo e celebrando. Então, meu querido, meu conselho para você é: celebre. Celebre o que Deus está fazendo na sua vida, celebre o que Deus está fazendo na vida do irmão, e na hora que você vê um irmão sorrindo, você diz assim: rapaz, segura na minha mão, que eu quero sorrir também. Você vai ver se você não vai pegar. Fique perto de quem está sorrindo, para ver se você não passa a sorrir também. Tinha uma irmã. Irmão, pega, esse negócio pega. Agora o choro também pega. Fica andando com quem está lamentando. Ah, céu, ah, vida, oh meu Deus, eu estou aqui na moinha de Jeová e eu nem sabia que Deus tinha moinha. Para mim, Deus tinha um trono no céu, eu não sabia que Ele era dono de uma moinha aqui na terra, estava pressionando, apertando pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, eu não sei, você também não sabe. Se Deus tem moinha e eu e você fomos colocados nela, não sobra nem pó. Não sobra nem pó. E a última, vamos terminar esse negócio logo para a gente ir para casa. Vida de fé não é por lógica não, viu, irmão? Vida de fé é vida que você vai dizer assim: rapaz, eu vou pisar no mar, o mar vai abrir, eu vou andar sobre as águas, eu vou comer codornas que vai vindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: vida de fé, você vai comer peixe que nunca nadou, vai tomar suco de uva que não vem de uva, vai comer pão que não foi feito de trigo, que nunca entrou em padaria. Teve um dia que Deus quis dar para as pessoas que estavam naquele lugar peixe que nem em água nunca entrou. Só tinha 5, como é que 5.000 pessoas comeram? Me diga aí. Só tinha 5 peixes, como é que 5.000 pessoas comeram? Teve 5 que comeu peixe que veio do mar, que o menino pescou. Mas o resto comeu peixe que nem em água nunca entrou. Você está pronto? Está pronto para comer peixe que nunca nem nadou? Está pronto? Está pronto para tomar um copo de suco de uva que nunca veio de uva? Vida de fé, não é por lógica. Quem anda fazendo muita conta com Deus se perde nas contas. Ele é o pai da matemática. Amém, querido? E a última é a espada do Espírito. Nós vamos terminar com isso aqui, tá bom? Espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, irmão? Você lembra do cinturão da verdade? O cinturão da verdade, lá está escrito a palavra grega logos. Mas a espada do Espírito, quando diz que é a palavra de Deus, não é mais logos, é a palavra rema. Está dentro do mesmo texto, o mesmo texto levando as duas palavras. Uma chama de logos, a outra chama de rema. Pastor, qual é a diferença de uma para outra? Todo mundo aqui já experimentou uma palavra rema, quer ver? Olha o que eu anotei para você aqui. Você se lembra em algum momento que você está orando e uma palavra sobe no seu coração que você não estava pensando sobre ela, você não tinha planejado nada sobre aquilo, mas de repente seu coração começou a pensar naquilo. Isso é rema. É o Espírito que habita dentro de você, revelando para você o que Deus está te dando de instrução. E muitas vezes essas coisas são confusas. Você pode não entender e não compreender, mas rema é isso. Não é a palavra logos escrita, que até o diabo consegue ler. E o meu Deus, e o Deus deles, segundo as riquezas dele, vai suprir em todas as necessidades. Segundo as riquezas dele, vai suprir todas as necessidades. É assim que Deus vai fazer, vai suprir a necessidade dele. Aí você está passando a necessidade, alguma coisa que você está ali apertado, um boleto para pagar, e você está orando: Pai, muito obrigado, Senhor, eu não sei como vai vir, de onde vai vir. Eu não vou abrir a minha boca e contar miséria para ninguém. O Senhor é a minha fonte. Eu não vou sair botando o holofote dizendo: ei, quem vai me abençoar? Não, o Senhor é a minha fonte. Eu oro ao Senhor porque eu sei que o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aí vai vir uma palavra dentro de você. Plum. Essa palavra o diabo não conhece.
O diabo conhece até o Logos, o que está escrito, mas ele não conhece o que é revelado para você. Então, a espada que ele está dizendo, a espada, irmão, dentro dessas 6 armas, ela é a única de ataque. Todas as outras são de firmeza e de defesa. Firmeza e defesa. Essa é de ataque. Aí Deus está dizendo, chegou a hora, já que tu quer uma briga, eu vou arrumar uma briga para você. Chegou a hora de você brigar. Use a espada, que é a minha palavra. Então o que é que Deus está dizendo? Sabe como é a sua luta? Falando o que minha palavra diz. Pegando a palavra que é Logos e transformando ela em rema. Nunca foi sobre lutar com o diabo, sempre foi para lutar principalmente com a nossa alma. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12? A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é mais poderosa e cortante do que uma espada de 2 gumes. Diga 2 gumes. 2 gumes. Sabe o que é que significa 2 gumes? A palavra grega distomos. É a junção de DI com a palavra estomos. É DI, um prefixo DI, mais a palavra estomos. É o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A minha palavra, ela é mais cortante do que uma espada de distomos. O que é diga 2. O que é estomos, diga boca. Deus está dizendo, a minha palavra, ela funciona como uma espada que possui 2 bocas. Agora a pergunta que eu te faço, de quem são essas 2 bocas? Uma boca é a do Papai do Céu, aquilo que está escrito sobre você. A outra boca é a sua dizendo, amém, eu concordo com isso e eu vou viver isso. A palavra de Deus só é de 2 gumes quando a sua boca está aberta, confessando o que ela está dizendo ao seu respeito. E se ela diz que você tem autoridade sobre Satanás, você tem autoridade sobre Satanás. Então o que é que você tem que dizer? Satanás, saia da minha frente, porque eu estou marchando. E se ficar na minha frente, eu passo por cima. Aleluia. Amanhã a gente está aqui de novo. Não eu. Amanhã nós vamos ter o pastor Alessandro com a matéria Fundamentos da Fé, e vai ser uma bênção. Eu convido você a vir trazer mais pessoas. Quarta-feira a gente vai ter pastor Emerson com a matéria Unção. Pense na tocha de fogo falando de unção. Vai ser poder de Deus. E quinta-feira, como eu disse, nós vamos ter o doutor Arthur, ou Arthur Rocha, o ministro Arthur Rocha. Ele é, na vida secular, um cirurgião, é um médico cirurgião, vai estar falando sobre Cristo aquele que cura.